Oi pessoal, Nilmara Quintela por aqui, designer e especialista em projetos para quem empreende com papelaria. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu já vou te contextualizar rapidinho. Esse é o vídeo 2 de um projeto incrível que eu desenvolvi para a Cricut presentear escolas durante a BET 2025, o maior evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina. A feira vai rolar de 28 de abril a 1º de maio e claro que a Cricut vai estar lá com um stand lindão. Fica a dica pra visitar, viu? Na parte 1 desse conteúdo que eu tô linkando nos cards, que eu nunca sei se é desse lado ou desse lado, eu mostrei o planner completo e ensinei a fazer o bolsinho com corte especial e presença fofa do Cute, o mascotinho da Cricut. Se você ainda não viu, pausa aqui, corre lá pra assistir, porque essa segunda parte é um complemento direto da primeira. Agora, chegou a hora de dar ainda mais charme para esse planner. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa cartelinha de adesivos e esse selinho holográfico com o C da Cricut, que ficou lindão demais sobre a capa com um acabamento fosco. Para a cartelinha de adesivos, eu vou usar um papel fotográfico adesivo fosco de 115 gramas e para o selinho holográfico, vinil imprimível da Cricut. Ele dá um efeito uau em cima de uma capa fosca. Mas antes de cortar e colar, a gente precisa montar a arte, não é mesmo? Então, ó, bora lá pro Design Space comigo. Eu vou começar criando um novo projeto e depois eu vou carregar o arquivo SVG que está dentro da pastinha adesivos. Esses arquivos são os mesmos que eu liberei na parte 1 do projeto e que eu também tô colocando aqui na parte 2 na descrição do vídeo. Dentro de adesivos vai ter o arquivinho aqui SVG. Nesse arquivo SVG tem tudo, tanto os projetos que eu criei para fazer a cartelinha de adesivo, quanto também o selinho holográfico da capa. Apareceu aqui em cima uma mensagem de que a imagem era grande, não tem problema, é porque tudo isso aqui, gente, é vetor. Então o Design Space identifica isso como sendo um arquivo de corte, mas eu vou configurar ele com vocês para que ele entenda que tudo isso aqui será impresso e depois é cortado em volta. Eu clico em continuar, carregar e ele vai inserir aqui na minha área de desenho o arquivo. Quando eu dou um zoom e visualizo, ó, eu noto que tem vários contorninhos em volta, é porque por padrão Design Space cria esse contorninho preto em volta de imagens vetoriais que serão recortadas e não impressas. E se eu mexer aqui na hierarquia, eu vou ver que tem vários grupos, várias pecinhas soltas, ó, uma bolinha, esse check, o xizinho, tudo isso aqui são vetores, imagens vetoriais. E se eu mandar a Cricut cortar, ó, se eu clicar aqui em criar, ele tá perguntando se eu quero salvar o projeto, já vou salvar esse projeto, vou chamar de adesivinhos, Planner Cricut Space, que é o nome do projeto que eu tô chamando, clico aqui em salvar, escolho o tamanho da minha base e olha só o que ele fez. Ele identificou as cores e organizou da forma que ele julgou ser o que a gente quer. Se eu tenho lá vários arquivos de corte, cada um com uma cor, ele vai colocar cada arquivo de corte desse numa cor. Ele tá entendendo que você vai cortar ou num papel, ou em um vinil, ou em um transfer para fazer uma estampa de camisa. Só que não é isso que a gente quer fazer uma cartelinha de adesivo, um projeto impresso e que depois será recortado em volta. Toda vez que a gente quer imprimir algo um em cima do outro, tem várias coisas uma em cima da outra e que você não quer cortar nada dentro, eu quero só cortar em volta, o que a gente faz? A gente seleciona o que a gente quer que seja dessa forma e clica em achatar. Aqui o meu está agrupado, eu vou desagrupar, ou pressionando Ctrl Shift G ou o botão direito desagrupar, ó, ele vai desagrupando. Agora eu já tenho essa minha cartelinha de adesivo desagrupada em relação aos selinhos e vou clicar em achatar. Quando eu clicar em achatar, ele automaticamente transformou esse arquivo como sendo um arquivo de impressão e corte e ele vai cortar exatamente em volta dessas minhas peças. Top, né? E o selinho, Nilmara? O selinho, ó, eu vou começar colocando uma cor branca nele, porque eu vou imprimir ele em um papel holográfico, em tudo que é branco não será impresso em cima do papel desse adesivo holográfico, é um holográfico da Cricut. E vou colocar esse Czinho aqui em cima, ó, que é o Czinho da Cricut. Vou deixar esse mesmo tom de verde. Se eu criar desse jeitinho que tá aqui, ó, ele vai botar esse selinho branco em um papel branco, vai colocar o C em uma prancheta com o material verde, mas não é isso que eu quero. Eu quero imprimir e cortar em volta. Então, o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz aqui na cartelinha de adesivo.
eu vou clicar em achatar. Nil, sumiu o traçado em volta do branquinho, mas não tem problema, tá funcionando direitinho. Olha o que acontece se eu clicar em criar, ó. Ele já vai colocar essas minhas peças em um papel branco de impressão e corte. Aqui tá falando que é um papel de 21 por 29,7 centímetros e tem tanto a cartelinha de adesivo quanto o C. Mas não é isso que eu vou fazer ainda, eu quero dar um upgrade nessa minha cartelinha de adesivo. Eu vou colocar aqui ilustrações, desenhos do Cutie, que é o mascotinho da Cricut. Nil, não quero mascotinho, quero só esses adesivinhos mesmo. Sabe o que você pode fazer? Você pode duplicar aqui pra cima, ó, e ter 2 em 1. Ó, deixa eu tirar aqui um pouco o zoom para visualizar direitinho. Deixo centralizado, seleciono os dois e venho aqui, ó, alinho à esquerda para ficar alinhado bonitinho. Seleciono os dois, eu posso achatar os dois para ficar tudo grudado, ou eu posso inclusive anexar. O anexar aqui também já vai funcionar porque eu tenho duas imagens já achatadas. Mas eu vou clicar em achatar, ó. Agora, se eu clicar em criar, ele já vai criar uma cartela de adesivo com esses dois juntinhos, tá bom? Mas como eu disse, não é isso que eu quero. Eu quero aqui colocar o Cutie super lindo, que é o mascotinho da Cricut. Então, vou clicar aqui em imagens. Aqui no campo de busca eu vou escrever Cutie, que é Cutier. Dou um Enter para buscar e vou colocar os meus preferidinhos, os mais bonitinhos que eu encontrar aqui. Esse aqui tá super lindo também, mas eu coloquei esse, o mesmo que eu coloquei lá no bolsinho. Qual mais eu achei legal? Esse aqui também que eu achei super fofo. Esse aqui soltando da folha. Esse aqui pulando e com um balãozinho. E teve um outro com a Cricut Joy. Deixa eu escrever aqui o Cute e Joy, eu acho que vai aparecer. Olha esse aqui que legal também. Apesar de eu não ter escolhido esse, eu peguei esse que tava com o coraçãozinho, mas coloridinho. Gente, esse aqui também tá muito simpático. Gostei dele, mas foi esse aqui que eu usei. Pronto. Agora eu tenho vários Cuties pra compor a minha cartelinha de adesivo. Vou recolher a barrinha ali lateral, seleciono todos eles, diminuo tudo de tamanho e vou começar a organizá-los aqui na minha cartelinha de adesivos. Esse aqui vem mais pra cima e vou organizar tudinho aqui. Pronto, todos na posição como eu gostaria. Agora, com as minhas ilustrações todas prontas, eu vou fazer um deslocamento. Por quê? Porque eu não quero que corte rente como os adesivos aqui de baixo, porque eu tenho várias pecinhas soltas, né? Um coraçãozinho, a anteninha que é bem fininha, essas linhazinhas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa turma, venho aqui em Offset e vou colocar aproximadamente 0,2 para ver como é que fica, ó. Vamos ver, 0,212. Vou renomear aqui. E vou dar um aplicar. No Offset, ele colocou um tom de preto e eu não quero preto, então eu vou mudar a cor para branquinho. Olha que gracinha. Tá tudo 100%, não tem peças uma em cima da outra. O que falta agora é eu dar o comando para que na hora do corte, o Design Space corte somente em volta. Imprima e corte somente em volta. Para fazer isso, a gente vai dar o mesmo comando que a gente fez aqui com os adesivinhos aqui de baixo. Inclusive, a gente pode fazer tudo junto, né? Ó, seleciona essa turma toda e clica em achatar. E pronto, na hora da impressão e corte, ele vai imprimir e vai cortar rente aqui nas partes que são coloridas e aqui em cima naquele deslocamento branco que nós fizemos. Agora tá faltando aqui uma coisa. Eu quero que além desse meio corte nas cartelinhas, eu faça um retângulo aqui para fazer um corte destacável mesmo, que solte do papel, para eu ter as cartelinhas juntas. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em formas, vou pegar uma forma de um retângulo, vou recolher, vou deixar ele com uma corzinha branca e vou aumentar ele de tamanho. Ele vai ficar aqui com aproximadamente, ó, diquinha aqui, na barra de acesso rápido, eu desbloqueio esse meu cadeadinho, deixo ele aberto para eu conseguir digitar valores específicos, tá? Então, vou testar, por exemplo, 11 por 15 centímetros. Vou centralizar essa turminha, centrar, deixa eu colocar o retângulo branco aqui embaixo, ó, ele já ficou interessante, mas dá para aumentar um tiquinho de nada ele, ó, vou colocar 15,5 e vou novamente centralizá-lo. Centrar. E a minha cartelinha
tá quase pronta, né? Agora tá faltando mais uma coisa. Como eu quero que esse retângulo em volta destaque e não fique como um meio corte, eu vou duplicar ele. Você pode deixar 2 ou 3 retângulos, dependendo da gramatura, da espessura desse seu papel adesivo. Aqui no meu, com 2 retângulos desse já foi suficiente. Então eu vou duplicar essa turminha e mais uma vez vou centralizar, ó, alinhar, centrar, e já tá tudo no lugar certinho, né? Agora a última coisa que falta antes de clicar em criar é dizer pro DS que precisa cortar isso tudo junto, que isso aqui será impresso, cortado juntinho e esse retângulo em volta. E aí a gente pode pensar, ah, Nil, a gente achatou tanto os adesivinhos de baixo quanto os quilts de cima, não é? Então vamos achatar de novo? Não. Se eu clicar em achatar, ele vai entender que vai cortar somente em volta do retângulo e não aqueles cortezinhos internos. Então, ao invés de achatar, eu vou clicar em anexar. O anexar, o que ele vai fazer? Ele vai manter tudo no lugar certinho, do jeitinho que tá aqui. Os 2 retângulos, os adesivinhos aqui de baixo e os quiltzinhos ali de cima. Mas vai manter todos os cortes, tanto dos retângulos quanto o dessas partes internas. Outra coisa, eu vou aproveitar essa cartelinha de adesivo para cortar 2 juntas. Então eu vou duplicar ela aqui pro ladinho. Eu dupliquei ela usando o Alt. Ó, vou selecionar essas 2 peças, vou deixar alinhado a parte inferior e vou anexar novamente, tá? Eu poderia ter anexado só agora também, que daria certo. Vou anexar novamente para já ficar no lugar certinho na hora da impressão e corte. E o selinho, Nil? O selinho, ó, eu vou duplicar, porque eu quero 5 selinhos desses. Eu vou colocar 5 no papel, na parte superior do papel, e depois eu corto essa parte e uso ele em outros projetos. Vamos ver como é que vai ficar? Eu vou clicar aqui em criar. As peças que estavam anexadas, que eram as 2 cartelinhas de adesivo, ele já anexou tudo junto em um papel, que eu vou imprimir no papel fotográfico fosco de 115 gramas. E essa paginazinha aqui de baixo estão os selinhos que eu vou imprimir no vinil estilo holográfico da Cricut. Agora, atenção a um detalhe. Essa primeira folhinha que eu tô imprimindo em fotográfico fosco, eu tô imprimindo em um papel de material tamanho A4. Já os selinhos do holográfico da Cricut é formato carta, tá, gente? Muita atenção a esse detalhe. Todas as mídias imprimíveis da Cricut são em formato carta. Esse aqui, ó, 21.6 por 27.9 centímetros. Em seguida, eu vou clicar em continuar e ele vai preparar as minhas bases de corte, já com as pecinhas organizadas, com as marcas de registro. Tá vendo? Olha só que legal. O fato de eu ter colocado 5 selinhos, ó, depois é só eu cortar essa partezinha aqui de cima e usar a parte de baixo para um projeto futuro. Tudo pronto? Então, bora imprimir, ó. Esse primeiro, enviar para impressão, eu vou acrescentar transbordamento, porque ele vai fazer a sangria ali em todas aquelas partes do selinho. E vou também usar caixa de diálogo do sistema, porque eu quero fazer aquelas configurações avançadas de impressão. Nas opções, eu vou colocar que eu estou imprimindo em um papel mate de qualidade alta. Ok, imprimir. E já vou aproveitar para imprimir também o holográfico, enviar para a impressora. Aqui a gente já não precisa do transbordamento, porque é branco, né? Já vou desmarcar. Usar caixa de diálogo do sistema e imprimir. Vou colocar o tipo de papel como sendo um papel glossy, de qualidade mais alta. Ok, imprimir também. Para configuração de corte da cartelinha de adesivo, eu tô usando a configuração papel sulfite 120. Por quê? Porque o papel adesivo que eu tô usando, ele é um papel de gramatura 115, porém adesivo Ecoliner. Então nessa configuração, ele super cortou apenas o papel que tem 115 gramas e manteve o liner intacto. A pressão que eu usei foi a pressão padrão, com a lâmina de ponta fina. Eu vou colocar agora o papel na base de corte, carrego na Cricut e dou o comando de cortar. Ele vai começar lendo as marcas de registro e em seguida vai fazer o corte.
E pronto! Vamos ver como é que ficaram os adesivos? Ó, a cartelinha ficou super top, destacou certinho, o meio corte também bonitinho. Agora a gente vai para a parte dos adesivos holográficos. O material que eu utilizei aqui foi o vinil imprimível da Cricut, então vou clicar aqui em navegar por todos os materiais. Aqui no campo de busca eu vou digitar Printable Vinyl. Só o V e N já vai ser suficiente para mostrar as opções que eu preciso. E eu vou escolher esse material aqui, ó, vinil para impressão com efeitos especiais. Esse é o material da Cricut, tá vendo o Czinho aqui do lado? Clico nele, dou um concluído. Em impressão, eu vou utilizar a pressão padrão e em ferramentas eu vou utilizar a lâmina de ponta fina que já está acoplada na minha máquina. Agora eu coloco o material na base de corte, carrego e dou o comando para ela fazer a detecção das marcas de registro e em seguida o corte. E pronto! Olha o meio corte perfeito, agora é só destacar ele do liner e colocar na minha capa. Eu amo esse efeito do holográfico brilhoso em cima da capa fosca. Agora sim, com miolo, bolsinho, capa, selinho e cartelinha de adesivos prontos, vamos encadernar. Aqui eu encadernei com aerô branco, que eu acho que combinou super com o visual do projeto. E aí, curtiu o resultado? Então me conta aqui nos comentários o que você achou. E ó, se você ainda não tem uma Cricut aí na sua casa ou quer adquirir qualquer outro produto da marca, usa o meu cupom NEW10 que ele te dá 10% de desconto em todos os produtos no site da Cricut Brasil. E não esquece, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Um beijo da New! E até o nosso próximo projeto.